lutas enfrentei, às vezes fracassei. Mesmo assim, eu busquei a paz que tanto almejei. Hoje estou precisando de respostas e de amor. Aonde tu estás, vem me consolar. Só tu conheces todo o meu pensar, o mais puro e doce olhar. Me deixa demonstrar, pois tudo agora mudou. Tenho certeza que eu serei bem melhor do que sou. Sei que não estou só. Minha fé é bem maior do que aconteceu. Não vou me abalar por palavras de alguém que só sabe julgar. Ó Senhor, me faça esquecer o que passou. Teu querer é maior do que eu posso entender. Aonde tu estás, vem me consolar. Só tu conheces todo o meu pensar, o mais puro e doce olhar. Me deixa demonstrar, pois tudo agora mudou. Tenho certeza que eu serei bem melhor do que sou. Mas de tanto buscar, num instante encontrei a paz e a alegria que tanto esperei. Hoje eu superei, pela fé encontrei o caminho que leva a Jesus. Aonde tu estás, vem me consolar. Só tu conheces todo o meu pensar. Aonde tu estás, vem me consolar. Só tu conheces todo o meu pensar, o mais puro e doce olhar. Me deixa demonstrar, pois tudo agora mudou. Tenho certeza que eu serei bem melhor do que sou. Melhor do que sou. Nosso Pai grandioso, obrigado, porque estamos adorando o Teu nome e já sentimos o Teu Espírito em nossos corações. Que o Senhor possa abençoar a mensagem que será exposta, o mensageiro e toda a congregação. Que a graça de Jesus
nos cubra, nos capacite nesse instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Além de agradecer à igreja, como já fizemos, de todo o nosso coração, também quero fazer um agradecimento especial nesta manhã. Agradecimento a vocês, aos líderes desta igreja, não somente pelo período que nos apoiou enquanto aqui trabalhamos, nas comissões que realizamos e assim por diante, mas quero agradecer de uma maneira especial pela maneira com que vocês se dispuseram a acolher os nossos queridos comportores estudantes. Levamos o assunto e com muita facilidade fluiu no coração dos irmãos aquele desejo de receber aqui na própria igreja os nossos amados comportores. E eles chegaram, irmãos, e eles vêm com um grande desafio. Dizem que recordar é viver, né? E eu vivo assim alegre, me sinto muito feliz ao lembrar que eu passei um dia por esses momentos, lembrar que um dia fui um comportor estudante, lembrar que um dia morei, também permaneci em salas de igrejas. Um dia recebi o carinho de irmãos que me convidavam para almoçar, depois de uma semana em dificuldade, almoçando nos restaurantes, a comida não bem preparada, e de repente aquele convite vinha. Que coisa abençoada, viu? Essa semana estava lembrando estou falando do meu caso, não sei se corresponde ao de vocês, tá bom? Mas eu estava lembrando, quando eu comportei numa cidade do Paraná, um irmão chegou e disse: jovem, você quer ir para minha casa para almoçar todos os dias? E eu trabalhava perto ali no bairro. Mas não foi... Não pergunte duas vezes. Na minha época eu não deixava perguntar duas vezes. Eu já dizia sim, eis-me aqui. E olha, era uma bênção muito grande, era muito bom, sabe? Muito bom. E fazia bem para mim, porque eu interagia com a igreja e também para a igreja era saudável. Então eu penso que, como aconteceu comigo, eu me senti tão bem. Os jovens comportores estudantes se sentirão bem também com esse carinho de vocês, com certeza. Inclusive, os irmãos muitas vezes me chamavam e diziam: Calixto, você quer ir quer visitar o meu vizinho? Eu quero indicar para você apresentar uma oferta, apresentar o material que você tem. E os irmãos muitas vezes compravam também, e eu ficava feliz. Não sei se vocês ficarão, jovens. Eu penso que sim, né? Eu penso que sim. Material bom, muito útil, você pode dar até de presente para alguém, né? E é uma maneira de você ajudar um estudante a vencer. Olha, não é fácil. Veja só, você sabe que não é fácil, né? Imagina, nós temos aí esses jovens, um do Paraguai, né? Paraguai, está fazendo engenharia lá na Bolívia, o outro do Peru. Deixar o seu país, deixar a família, deixar tudo e arriscar na aventura. Um projeto de fé. E ao mesmo tempo pregar o evangelho e assim por diante. Então, o apoio de todos. Até gostei, uma irmã ligou para nossa casa essa semana: eu pensei em ajudar de alguma maneira. Parabéns, a pessoa sabe quem está falando, a pessoa sabe do que eu estou falando. Então é muito bom esse espírito de ajudar, de participar, interagir. E hoje eu fiquei muito feliz também, como já foi dito aqui, na classe dos professores. Eles estavam lá representando, participando ali, né, no momento, crescendo juntos. Viram aqui o momento da escola sabatina, participação da lição. Eles estão aí para participar mesmo, pregar e ajudar de alguma maneira. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, nós estamos indo agora, a semana que vem, no domingo, no próximo da manhã, 8 dias, estaremos então nos ausentando de férias. E em seguida, então, durante as férias, já estaremos nos preparando para já direcionar, ir para a Bolívia. Queremos ir um pouquinho mais cedo para conhecer o país um pouquinho, para já sentir a cultura e nos familiarizarmos melhor, para não dar trabalho para os estudantes traduzirem o portunhol, né? O portunhol. Mas eu creio que vocês estão me entendendo agora. Está dando para entender? Então, conviveremos bem por lá, se Deus quiser. Tá muito bem. Olha, de início eu pensei em pregar nesta manhã um
um assunto relacionado a sonhos. Até pensei em falar, mas no meu coração bateu uma necessidade, um desejo maior de falar sobre um outro assunto. E sabe, aonde nós vamos como cristãos, o nosso dever é falar sobre a verdade que professamos. Inclusive, sábado passado, eu até peço desculpa ao grupo, à equipe de desbravadores, porque eu tinha sido convidado para fazer uma palestra para um distrito onde havia um problema doutrinário. E foi muito interessante lá, mas infelizmente não pudemos estar nos dois lugares ao mesmo tempo. De qualquer maneira, um cidadão, um irmão da igreja que estava presente, líder da igreja, ancião atualmente, ele levantou e fez uma observação: Pastor Calixto, não faz muito tempo que sou membro desta igreja, e vim para esta igreja porque ela tem um diferencial, ela tem uma verdade bonita, importante, e eu quero ser um defensor dessa verdade. E me alegrou muito a fala daquele irmão. Mas então, baseado no que nós ouvimos dele e outras falas também, achamos por bem trazer um tema com uma pergunta. Sabe qual é a pergunta? A pergunta é: onde estão as antigas verdades? Onde estão as antigas verdades? E então, para começar, você pode abrir a sua Bíblia e nós juntos leremos aqui Isaías capítulo 59 e o verso 14. Isaías 59 e o verso 14. Na minha tradução diz assim: pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Olha bem a afirmação do profeta Isaías. O profeta está dizendo que a verdade anda tropeçando pelas praças, pelas ruas, e a retidão não pode entrar. E então, irmãos, alguns podem indagar: que verdades são estas? Será que as verdades estão sendo maltratadas em nossos dias? Então, para responder esta pergunta, eu achei interessante o que o pastor, presidente da divisão sul-americana, Ayrton Keller, ele apresentou um artigo numa revista, e nesse artigo ele conta que ele pregou num sábado numa grande igreja em nosso país. E ao pregar na igreja, ele foi convidado após o sermão de ir para almoçar na casa de um irmão de um nível social até elevado. E o pastor Ayrton conta que o irmão, enquanto a irmã preparava o almoço, a esposa preparava o almoço, a alimentação, o irmão conversou com o pastor Ayrton dizendo: pastor, estou preocupado com o rumo ou os rumos que as coisas estão tomando na igreja. Esse irmão então apresentou uma inquietude ao pastor Ayrton Keller. E então o pastor parou para ouvir e então disse: fala, meu irmão. E na fala, este irmão disse, para a surpresa de todos: o mundo está se modernizando, todos estão mais tolerantes, mas a igreja parece que ainda não entendeu isso, disse o irmão para o presidente da divisão sul-americana. Parece que a igreja não entendeu isto. E aí logo ele disse: quer um exemplo? Na guarda do sábado, disse esse irmão, é um assunto em relação ao qual a igreja precisa se contextualizar, disse ele. Essa história de levar o membro a guardar a qualquer preço está fora de moda. Se a igreja continuar assim, pastor, a igreja vai se isolar e vai diminuir cada vez mais, diz então esse irmão para o pastor Ayrton Keller. E na verdade, com base em assuntos como esse, irmãos, nós vamos descrever nesta manhã aqui esse assunto, esse estudo apresenta a urgência de nós sermos guardiões das antigas verdades puras, que os nossos antigos defenderam e até deram a vida por elas. Sermos guardiões dessas verdades. E eu falo para você que está aqui, falo para você que está ouvindo agora em qualquer parte do mundo, pela internet, não importa, eu falo para você também: nós fomos chamados, porque Deus tem uma missão para todos nós. Há pouco tempo eu estava pensando, onde está o pastor? Vamos imaginar um pastor que passou pelo Brasil
Pastor Enoque de Oliveira já está na sepultura, aguardando a volta de Jesus. Poderia lembrar de outros, Roberto Rabelo, que história bonita, onde está? Na sepultura, aguardando a volta de Jesus. Inclusive, eu recebi o chamado para lecionar recentemente, como já disse, e estava imaginando, por que não chamar outro? Aí lembrei dos grandes professores que eu tive enquanto estava em sala de aula. Lembrei de professores como Modesto Marques, e posso citar vários nomes, né, Wilson Andrew White, Pedro Apolinário, Siegfried Schwantes e outros professores poderosos da palavra, do ensino. E então eu comecei, a minha mente veio, na reflexão, veio o pensamento: estes já foram, agora é sua vez de dar a sua contribuição também. Agora é a sua vez. E muitos que sentaram nos bancos desta igreja, muitos já não estão mais conosco. Muitos já estão descansando, muitos no pó da terra até mesmo. Mas agora é a sua vez, a minha vez de cumprir a missão. Agora é a nossa vez de zelar dessas doutrinas. Mas que doutrinas são estas? Modernizar, o que devemos mudar, o que devemos manter como verdade central? Irmãos, aqui tem um detalhe: modernizar a mensagem, como disse esse irmão. Modernizar a mensagem. Será que é uma estratégia certa ou errada? Logicamente, tem muitas coisas em questão de costume, podemos nos atualizarmos, mas em questão de verdade, inclusive Ellen White fala: a conformidade com os costumes mundanos converte a igreja ao mundo, e jamais o mundo a Cristo. Você concorda comigo? Você concorda? Olha só, a conformidade com os costumes do mundo converte o mundo, converte a igreja para o mundo, e não o mundo para Cristo. E não o mundo para Cristo. E aí então tem alguns casos, alguns até dizem: pastor, não adianta nós apresentarmos a mensagem, temos que esconder, temos que velar, senão vamos ser mal entendidos. Um dia eu era pastor lá no Espírito Santo ainda, no estado do Espírito Santo. Um irmão me disse, um jovem: pastor, fiquei 2 anos trabalhando no emprego e eles não descobriram que eu sou adventista. Eu falei: meus sentimentos, que pena, perdeu a grande oportunidade de testemunhar da sua fé, que pena. Nós devemos ser prudentes, sim, irmãos, mas nós devemos apresentar a mensagem bíblica com amor, de forma positiva, e também com profundidade, com clareza, e que ela reflita a nossa forma de viver. Que ela reflita a nossa forma de viver. Então, irmãos, nós precisamos viver, nos entregar para Cristo Jesus inteiramente. E eu quero dizer para você, quanto mais perto, vamos ver se você concorda também com o que eu vou dizer. Quanto mais perto estivermos da volta de Jesus, mais diferentes seremos. Até aqui tudo bem? E ainda mais, até que esse convívio de diferença seja tão marcante, tão impossível de viver, vai chegar. E aí Jesus vem para buscar os que são seus. Aí Jesus vem. Mas não se preocupe, a verdade é essa, a verdade dói. Quando bate no ouvido, se não muda, traz coceira. Está dando microfonia? Vou pegar um outro. Está dando microfonia, é isso? Será que... Não é daqui não? Então, desculpa. Veja então, irmãos, a verdade da palavra de Deus, quando bate no coração, se não entra, se não transforma, machuca e causa revolta em muitos, causa revolta. E você tem uma verdade profunda e poderosa que um dia bateu no seu coração e lhe transformou, amém? Por isso você está aqui, lhe transformou. Agora, esta verdade um dia vai chegar em outro coração, ou vai transformar, ou vai causar revolta. E por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos. E Jesus vai buscar o seu povo, mas antes da volta dele, vai haver perseguição. Perseguição aos que servem a Deus. Mas existem então
que tipos de que verdades nós deveríamos deixar claras para o mundo? Ter identidades para com essas verdades. Verdades que andam tropeçando pelas praças. Não diz assim? O profeta Isaías: as verdades andam tropeçando pelas praças. Ou seja, as verdades estão sendo tratadas como lixo por alguns, e não encontra espaço. O direito não pode entrar, né? Que verdades são estas? Nós poderíamos destacar, o pastor Ayrton Keller destacou algumas. Por exemplo, ele destacou a verdade quanto à guarda do sábado. A verdade quanto à guarda do sábado é uma identidade nossa ou não é? Nós temos várias verdades. Esta faz parte da identidade da igreja adventista. Porém, irmãos, algumas pessoas, como esse caso que eu citei, diz que precisamos contextualizar. Olha só, Ellen White fala sobre esse assunto, né? Ela diz que de tanto nós trabalharmos fazendo o que é necessário nesse dia, nós acabamos fazendo o desnecessário. Eu lembro da minha infância. Nasci na fé. Nascer na fé é um privilégio. Viver na fé é mais do que um privilégio, é uma honra. E morrer na fé é mais do que uma honra, é uma glória. Então todos nós somos felizardos, né? Porque nós temos essa fé. Mas de qualquer maneira, como eu estava dizendo, quando eu era criança, bem pequeno, eu lembro que meus pais reuniam com os filhos, e aquela família grande, né? Dava um time de futebol até, né? Eram muitos filhos, todos reuniam na sexta-feira, ao pôr do sol, cantava aqueles hinos, né? Foge o dia sobre os montes, e assim por diante. Que maravilha, que saudade, que bonito isto. O tempo foi passando, e hoje eu percebo no ministério que muitos não podem cantar Foge o Dia. Aí eles cantam lá, foge o quê? Cantam porque fazem o pôr da lua, nem do sol mais, não é verdade? Faz meia-noite, 10 horas da noite. A palavra de Deus é a mesma, tem o horário de nós recebermos o santo sábado. O sábado tem também 24 horas como os demais dias da semana. E infelizmente, em alguns momentos, alguns estão perdendo esse foco, a verdade do santo sábado, e nós precisamos manter, porque essa verdade é o diferencial do povo de Deus. É o diferencial do povo de Deus. E então, irmãos, esse ponto aqui nós destacamos, e alguns então dizem: pastor, que isso? Eu tenho que encaixar, me adequar de acordo com a vida, com o mundo. Você terá que se adequar de acordo com a palavra de Deus. Isto sim, com o mundo não. Concorda comigo? Com o mundo não. Então, alguns até questionam o ministério. Um dia um irmão disse: pastor, você está falando isso de guardar o sábado desta maneira, porque você não tem problema quanto ao sábado. Porque você... Aí outro já questionou: e você que trabalha no sábado, os pastores que trabalham no sábado, como é que explica isto? E eu tive que dizer para ele: assim como era no Antigo Testamento, os sacerdotes trabalhavam nas atividades espirituais nos sábados, hoje também os líderes espirituais trabalham desenvolvendo suas atividades nesse dia, para que o povo possa se alimentar da palavra de Deus. É bíblico esse princípio, é bíblico. Mas além, irmãos, desse assunto, existem outros. Onde está a verdade concernente à modéstia cristã? Aonde está essa verdade? Onde estão as verdades antigas? Vamos colocar a verdade concernente à modéstia cristã? Alguém um dia disse: pastor, é certo que a igreja já liberou as pessoas quanto à modéstia, ao uso de roupas e pinturas? Eu falei: é uma verdadeira mentira. A Bíblia é clara quanto a isto, aos princípios de modéstia. Inclusive, a modéstia cristã, a maneira de nós vestirmos, é uma maneira de nós exaltarmos a Deus ou ao inimigo. A roupa que você coloca a cada dia, você está dizendo quem é. Nós somos um outdoor ao vivo de Deus ou do inimigo. Concorda comigo? É sério.
É uma coisa impressionante, não vou entrar exatamente nesse detalhe, em todos os pormenores, mas é assim que a Bíblia fala. E a igreja adventista procura exaltar essa verdade. Aonde está a verdade da modéstia cristã? Você, como membro dessa igreja, você, como simpatizante, pode responder isto. Faz sentido ou não faz sentido? E além disso, irmãos, aqui o pastor Ayrton então destaca o assunto da modéstia. Mas o pastor Ayrton destacou um outro ponto aqui, uma outra verdade. A verdade, ele destaca aqui a frequência a lugares impróprios. Olha só, ir a cinemas, boates, bares, shows, ambientes que não combinam com o estilo de vida adventista. Isso enfraquece o nosso testemunho, diz o pastor Ayrton Keller aqui na sua colocação. E eu preparei há um tempo atrás um material falando sobre isso. Essa semana eu preenchi uma ficha de batismo na casa, e a irmã, então, eu falei um pouquinho sobre a questão do perigo de filmes, né, invadindo a nossa mente, valores não cristãos, né, pessoas alimentando do lixo que a mídia apresenta, né. Agora, o referencial para tudo na vida é o que a mídia diz, e não o que a palavra de Deus apresenta. Por isso, onde está essa verdade, irmãos? Onde está? Sou um defensor dela? Cada um faz do seu jeito, do seu modo. Será que é assim? Alguns questionam, mas isso não dá certo, pastor. Questão de assistir filmes, isso não tem problema. Aí, o meu filho está aqui. Ele vai me pedir, eu vou pedir licença para ele. Bem bomba aí, né, filho? Está pensando? Vamos devagar. Hoje ele não falaria o que ele falou, mas ele tinha em torno de 10 anos. E ele estava bem inclinado para filmes, sabe? Ele não está ouvindo não, só vocês. Ele era inclinado para filmes. Aí um dia eu fui procurar corrigir, né? Falar sobre o perigo do filme para ele. E ele disse o seguinte: pai, o filme tem censura. Filme tem censura. E eu tive que responder: mas quem censura, no caso, quem faz a censura, não tem bom senso. Não tem bom senso, não tem critério. Não tem critério. O critério é o seguinte: é proibido proibir. Tudo é possível. E por que estamos num mundo tão liberal? Por que vivemos num mundo tão liberal? Tão distante de referência, até mesmo dentro da igreja. Por que não? Cada um faz do seu jeito. Por que assim? Porque a mídia está levando, os filmes apresentam. Então nós temos uma verdade, nós temos verdades para serem exaltadas. Você foi chamado para exaltar essa verdade. Inclusive Ellen White fala: o povo fiel sempre avançou em meio aos conflitos e provas, sempre esteve sujeito a oposições, ameaças e até torturas, sempre sacrificou a vida em função da fé. E será que as verdades de nossos dias deixou de ser tão importante quanto aquelas dos dias dos mártires que deram a vida por elas? Deixou de ser importante? Irmãos, não vamos prestar conta a Deus pela luz que brilhou um dia em nossos corações? Não vamos prestar conta? E eu vou dizer um outro detalhe aqui, o que Ellen White fala. Deus, ela diz que o Senhor não deixará que a sua obra seja prejudicada, mesmo que seus obreiros, seus membros se mostrem indignos. Deus tem homens de reservas, diz ela, preparados para enfrentar as emergências, de modo que a sua obra seja guardada de toda influência contaminadora. Amém? Amém? Podemos dizer amém? Sua obra seja guardada, a sua igreja guardada de influência contaminadora. E eu costumo dizer que Deus fala: sai, Saul. Se Saul não está fazendo bem a obra, Deus vai dizer: sai, Saul, porque Davi vem chegando aí e vai fazer a obra. Então, meus queridos, é um privilégio levar com zelo essa igreja, os ensinos que ela transmite, que a Bíblia passa para nós. É um prazer, é um deleite fazer isso. E se não fizermos, Deus vai nos tirar de cena, e vem outro para fazer a obra, e a obra seguirá avante. Amém por isso, irmãos?
Amém por isto, e eu louvo a Deus por isto. Mas eu quero também destacar um detalhe, irmãos, um detalhe para mim interessante. A Bíblia Sagrada conta da história do povo no tempo de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. E a Bíblia Sagrada fala que o povo estava na igreja, mas em um momento o templo estava bonito, as coisas estavam tudo normais, então pensaram que não haveria mais juízo, que não haveria mais verdade, e então disseram assim, tanto faz, como diz o texto aqui, Malaquias, eu disse Malaquias? Disse Malaquias, né? Então ok, pensei que tivesse dito Isaías, tá bom. Mas Malaquias capítulo 3, verso 13 em diante, aqui faz uma colocação, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Para que guardar os preceitos? O que adianta isto, né? O povo perguntava. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, o povo aí da rua, do mundo secular, é um povo feliz, está brincando toda hora, correndo toda hora, se alegrando, está nos bares, os bares estão lotados, jogando ali a sinuquinha, bebendo a cervejinha, e cada um vai tentando assim, olhar como uma referência positiva, e o texto aqui está dizendo, estas pessoas que se reputam por felizes, aí então, eles serão, aí o texto fala, né, o texto segue dizendo, eu vou destacar, então, os que temiam ao Senhor, aí primeiro o texto fala desse povo soberbo, depois o texto volta para os que temiam ao Senhor, os que falavam uns aos outros de Deus, e Deus então ouvia, e tinha um memorial escrito, tudo escrito acerca desse povo que servia ao Senhor, e aí Deus disse, estes serão para mim particular tesouro, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, os que servem a Deus e os que não servem. Se hoje você não vê essa diferença, Deus está dizendo, essa diferença existe e um dia será vista. Um dia será vista. Então hoje, meus queridos, servir a Deus é uma coisa muito mais sublime do que uma casualidade. É uma coisa muito mais sublime do que uma casualidade. E esta igreja de Madureira gosta de preservar esta maneira de servir a Deus com santo zelo. Que cada um tenha esse desejo no coração de servir com santo zelo, né? Com zelo especial. E então a igreja de Deus vai prosseguindo desta maneira. Há pessoas que criticam a igreja, há pessoas que acham, mas a igreja tem gente que não vale a pena estar ali. Olha, meus irmãos, se você vê algum defeito nesta igreja, você poderá encontrar. Essa igreja é como um hospital. E você já viu um hospital dizendo assim, né, tome banho antes de chegar aqui? Alguma coisa assim? Você vê um hospital recebendo a todos do jeito que estão. A igreja é um hospital. Agora a igreja trabalha para oferecer a cura divina às pessoas. A igreja trabalha assim. Você deve fazer parte desse grupo que trabalha desta maneira. Você deve fazer parte. E se em algum momento você sente que alguém não trabalha dessa maneira, bateu ali, mas para acordar os que estavam dormindo, não é isso? Pode ser também, não pode? Tudo bem, ó. Fique atento então. Muito bom. Então, irmãos, esta igreja tem essas doutrinas como nós já destacamos, mas é a igreja que tem pessoas falhas também, pessoas limitadas também. E até alguns perguntam, por que a igreja aceita uma pessoa com tanta dificuldade? Ela aceita porque ela é como hospital, ela aceita a todos. Se me perguntarem, essa igreja é perfeita? Eu posso dizer o quê? Posso dizer sim e posso dizer não. Ela é perfeita porque tem uma doutrina inigualável. A doutrina que exalta a Cristo, a doutrina do tempo do fim, a doutrina que pega a Bíblia como um todo, guarda os mandamentos de Deus, ensina a justificação pela fé e assim por diante. Então é uma igreja que tem perfeição doutrinária. É verdade que a mensagem de Deus é como a luz da aurora, cada dia vai crescendo mais e mais, não é estática,
mas a verdade que a igreja prega é uma verdade perfeita. Mas eu posso dizer que a igreja também é imperfeita. Posso? Posso. Por que posso dizer? Porque essa igreja me aceitou e me aceita. E eu não sou perfeito, eu sou um pecador. E se eu sou pecador, a igreja me aceita, então ela não é perfeita. Contudo, um dia Jesus esteve nesta terra, quando ele esteve na terra, ele amou esta igreja. E ali há um texto de Paulo, escrito aos Efésios, que diz: marido, amai a vossa esposa, no caso, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por quem? Por ela. Nós usamos esse texto para falar sobre o casamento, e ele é próprio para isto. Mas também o texto fala que Cristo deu a vida por quem? Por esta igreja. E eu perguntaria, qual o marido que não seja desnaturado, né? Que ama sua esposa, sentiria bem em ver alguém reclamando da esposa, alguém criticando a esposa? Se sentiria bem? Se sentiria bem? Claro que não. E assim também, Cristo Jesus, como o cabeça desta igreja, ele não se sente bem quando alguém toca para ferir esta igreja. Sendo assim, queridos, nós estamos na igreja que Jesus amou e deu a vida por ela. E Jesus espera, quando essa pergunta surgir: onde estão as verdades antigas? Que você possa responder: Senhor, estou procurando zelar delas. Assim como os pioneiros deram a vida por estas verdades, nós precisamos valorizá-las e a tal ponto de nós comprometer com elas e dar a vida por essas verdades. Alguns até chegam a dizer: as verdades do passado não correspondem mais a nós hoje. Alguns então deixam de lado, mas Deus tem um pedido para nós hoje, para nós vivermos esta verdade a cada dia, e cada dia ensinar a outros esta verdade. E Jesus Cristo então, que é o cabeça desta igreja, estará nos capacitando mais e mais para que nós possamos servir a Ele, zelando de todos os princípios. Eu digo isso, queridos irmãos, porque eu penso ser o nosso dever no tempo do fim. Penso ser o nosso dever. Faz vergonha ver como no mundo atual a verdade tem sido tratada por muitos. E você está aqui nesta igreja, e eu já ouvi muitas pessoas falando: pastor, eu estou indo para a igreja adventista porque esta igreja é uma igreja que tem verdade, que prega o evangelho, por isso eu estou indo para esta igreja. Muitos falaram para mim. Aqui dentro dessa igreja tem pessoas, e eu estou indo, irmãos, para a sala de aula, e eu quero destacar esse ponto também. Eu quero destacar, eu acho que nós, como membros desta igreja, como líderes, precisamos enaltecer as verdades que Deus deixou em sua palavra. Poderia não ser uma mensagem tão apropriada para uma despedida, mas é uma mensagem de fé e uma mensagem de comprometimento que eu penso que nós precisamos ter para com a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Queridos irmãos, vamos ficar de pé e com todo entusiasmo entoar o hino de número 260. Grandes coisas vão
Nosso maravilhoso Deus e querido Pai, nós louvamos mais uma vez porque o Senhor está conosco. Que o Senhor possa continuar abençoando cada membro desta igreja em suas lutas, em suas dificuldades, nos desafios. Que em tudo o Senhor esteja como sendo o guia, o protetor e o motivador também. E ao sairmos daqui, saiamos certos de que o Senhor está conosco desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Diferente, o pastor ele decidiu cumprimentar os amigos que estão nos visitando, né? Os amados pessoas que fazem parte do nosso convívio já. O pastor e sua família vai despedir aqueles membros não batizados, porque nós vamos ter um relatório agora, ok? Então os amigos que nos visitam possa acompanhar. Enquanto isso, nós vamos ler aqui o relatório rápido, 5 minutinhos, e vai dar tempo de a gente apertar a mão do pastor lá sair, ok? Então, os membros da igreja fiquem esses 5 minutinhos. E aqueles restante... que estão participando da cantata de Natal, temos ensaio hoje às 3 horas aqui na igreja. Só os membros batizados. O pastor vai estar esperando ali para a gente. É rápido o relatório. E procurem a Kátia, por favor, para colocar o nome aqueles que vão trazer a contribuição para a ceia também, que é logo após a cantata, tá? Obrigado. Os membros batizados, 2 minutos.